A gente vai começar a conversar um pouquinho. Acho que tem que clicar ali para passar. Foi. A gente vai começar a conversar um pouquinho sobre um tema que muitas vezes perpassa muitas das nossas formações, perpassa muitas das nossas angústias diante da prática clínica para os profissionais de saúde, seja de qualquer categoria for, mas ainda assim perpassa muitas das nossas necessidades ou das nossas demandas emocionais nas relações de trabalho, nas relações interpessoais, nas relações com colegas na escola, no ambiente educacional, dentro do movimento espírita especificamente, entendendo a terapia complementar espírita, especificamente o passe, o atendimento fraterno, o trabalho na casa espírita. Tudo isso também gera demandas e gera necessidades que muitas vezes não são atendidas ou passam batido. E essa demanda e a necessidade de falar sobre compaixão vem ao encontro disso, da importância de colocar nós no centro, nós como protagonistas de relações de cuidado, e as nossas emoções e os nossos sentimentos como os protagonistas dessas relações. Colocar as nossas emoções no centro representa muito, em primeiro lugar, e é sobre isso, com esse sentimento que eu queria começar a conversa, representa muito de humildade, de entender os nossos eus, médico, enfermeiro, psicólogo, terapeuta, trabalhador espírita, atendente, em qualquer situação ou relação de cuidado, como portador de necessidades de cuidado também. Então, para começar a falar sobre compaixão, a gente vai relembrar que é verdade que a arte é longa, a vida é breve. As oportunidades são passageiras e os julgamentos muitas vezes podem ser difíceis. Os julgamentos em determinadas situações podem ser especialíssimos, por estarmos lidando com situações muito peculiares. Eu vou trazer alguns exemplos e peço licença para vocês para falar da minha prática com cuidado paliativo. E vou falar de uma prática com pessoas que enfrentam doenças graves e potencialmente ameaçadoras das suas vidas, das quais elas provavelmente vão morrer, e das famílias que acompanham essas pessoas até o último dia. Quando essas pessoas ou esses familiares sentam na cadeira do consultório, é difícil olhar para elas do outro lado do birô, imaginando a complexidade que é, primeiramente, ser humano. E, em segundo lugar, ser capaz de concatenar a experiência de ser humano com desejo, com vontade, com fome, com desejo de dançar, com desejo de se desenvolver, com desejo de trabalhar, de experimentar, de namorar, de fazer tudo o que se deseja em uma vida que pode ter 70, 80, 90 ou 100 anos. E entender que toda essa experiência pode estar permeada por uma doença grave, que vai levar essa experiência ao seu final, em um tempo que a gente não sabe precisar, mas que muitas vezes é verdade, é curto. E um tempo que pode ser recheado, se um cuidado paliativo de alta qualidade não é ofertado ou oferecido, de muitas intempéries. E a gente usa a palavra intempérie para amenizar, talvez seja um eufemismo, as dores e os sofrimentos desnecessários do caminho. Quando a gente fala ainda sobre cuidado paliativo, reconhecemos a importância do valor de cuidar. E cuidar está na essência. Cuidar para o cuidado paliativo representa muito mais do que dar assistência à saúde. Cuidar no cuidado paliativo representa tentar se disponibilizar a olhar as pessoas com humildade. Muitas vezes a gente fala sobre compaixão e tenta misturar conceitos com empatia, porque a empatia está mais perto da gente. Todo mundo já deve ter ouvido o conceito de empatia como tentar se colocar no lugar do outro. E é um conceito que é consenso para todo mundo. Eu tenho uma dificuldade peculiar com esse conceito porque eu acredito que no meu sapato ninguém consegue se encaixar. Porque a minha história de vida está escrita na minha sola e ninguém consegue passar por ela da forma como eu passei. É por isso que ninguém consegue, com verdade e de forma genuína, se colocar no meu lugar. Então eu não tenho o desejo ou a vontade verdadeira de me colocar no lugar de absolutamente ninguém. O máximo que eu posso fazer é imaginar como seria a minha vida se estivesse passando por uma situação parecida, com a minha mãe, o meu pai e a minha irmã, com os meus amigos e os meus familiares, dentro da casa espírita e do ambiente espírita e fraterno que eu frequento, dentro das minhas relações de trabalho e dentro das minhas crenças, do que eu acredito que vem depois dessa experiência terrena. É a partir dessa postura que precisa ter humildade que a gente pode continuar a conversa com alguém que vai enfrentar o final da vida. Porque cuidar dói.
E às vezes a gente deixa isso passar batido. E vai acumulando dores atrás de dores, como se só representasse sofrimento o diagnóstico da doença. É verdade. Quem senta do outro lado do birô tem um papelzinho que diz: é câncer, é uma doença terminal, ou é uma doença em estágio terminal. Isso é verdade, não existe absolutamente nada que a gente possa fazer para mudar muitas vezes. E isso dói, infinitamente. Mas para quem está do lado de cá do birô, que vai atender essa pessoa com essa complexidade e essas necessidades, depois outra, e depois outra, e depois outra, também pode doer. E às vezes pode doer todo dia, o dia todo. Porque todas as relações são permeadas de sofrimento, de necessidades muitas vezes não atendidas e de dores que nós acreditamos no nosso julgamento profissional, pelas quais as pessoas não precisariam passar. Por necessidades sociais, por questões espirituais não atendidas ou não avaliadas, por questões psicoafetivas que não foram assistidas e por questões físicas que não foram controladas. Cuidar dói, e a gente precisa ter atenção para imaginar nossas relações de cuidado, a um primeiro momento, de forma bem idealizada, como uma realidade bonita, que pode ser a beleza que a gente quiser. Pode ser a beleza de uma fortaleza no topo de uma montanha, pela qual a gente consegue contemplar o mar e os navios. E a gente pode idealizar da forma que a gente quiser as nossas relações de cuidado. Mas depois da idealização vem a responsabilidade da reflexão. Será que as nossas relações de cuidado, do primeiro paciente ou da primeira pessoa que a gente atende, que pode ser o amigo, o colega, o cônjuge, o parceiro, o namorado, o marido, a esposa, o filho, será que essas relações são tão bonitas assim? Será que em todas essas relações de cuidado a gente já chega e abre a porta, sempre com um sorriso no rosto, dá bom dia, boa tarde, boa noite para alguém e convida: você gostaria de entrar? Será que em todas as situações, absolutamente, a gente está nessa situação aqui, contemplando com beleza e com tranquilidade o que é que pode acontecer lá do outro lado? É verdade que somos construídos enquanto profissionais de saúde, enquanto profissionais de assistência, para extrapolar um pouco mais da área da saúde, para cuidar, cuidar e cuidar. E o nosso desejo de cuidar é tão real e tão verdadeiro que nos impulsiona a emendar uma coisa na outra, no sentido de: preciso dar assistência a essa pessoa e a essa família, e a essa também, e a essa também. Só que pode existir entre uma família e outra, ou entre um paciente e outro, um alguém especial, que nunca saiu de dentro do consultório, mas que estava clamando por ajuda desde o primeiro momento da manhã. Pode ser você mesmo, pode ser eu mesmo. Aquele profissional que teoricamente acordou naquele dia de manhã com um desejo sincero de cuidar, mas que também estava precisando de cuidar e não conseguia olhar para isso. E aí a gente sai dessa realidade aqui, imaginando que consegue contemplar as coisas de uma forma mais ou menos plena, se a gente quisesse definir com essa palavra, para essa verdade, em que está tudo queimando. Está tudo sendo destruído por um fogo que começa do lado de dentro. Está tudo sendo consumido por uma necessidade de cuidado interna também, que não está sendo atendida. E se não está sendo olhada, não vai ser diagnosticada, não vai ser avaliada e não será tratada. E na maioria das vezes, os problemas, quando não são identificados, não são diagnosticados, não recebem um tratamento adequado, progridem para situações mais avançadas, de sofrimentos e dores cada vez maiores. Então a gente começa a pensar que experimentamos uma realidade de relacionamentos múltiplos em múltiplas telas. Está todo mundo conectado. Está todo mundo conectado com absolutamente todas as pessoas da família, do ambiente de trabalho, da rede educacional e do ambiente de lazer. Inclusive com os pacientes estamos conectados também. Estamos conectados, infelizmente, muitas vezes nas telas do computador, do tablet, do iPad e do smartphone e do relógio digital também agora, que tem essa novidade, com múltiplas pessoas desenvolvendo relações líquidas. Conhecemos um monte de gente. Temos infinitos colegas, alguns amigos e poucos daqueles bons amigos. Aqueles que, mesmo diante da nossa incapacidade de enxergar a nossa necessidade de cuidado, conseguem ver. Você, hoje, não está muito bem. Porque você hoje não está agindo do jeito que você costuma agir. Hoje, eu acho que você não está sendo muito você.
Você está passando por algum problema, alguma necessidade? Será que você precisa de ajuda? Será que hoje é dia de trocar os lugares e o cuidador virar a pessoa que precisa de cuidado? A vivência de relacionamentos múltiplos e relacionamentos líquidos em todas essas plataformas diminui bastante a nossa capacidade de fazer conexões verdadeiras, de promover contatos que realmente são transformadores. Não transformadores só para o outro, mas transformadores para nós. Muitas vezes, as pessoas que enfrentam doenças graves, potencialmente ameaçadoras à vida e das quais elas vão morrer, precisam se olhar no espelho. E quando se olham no espelho, elas identificam duas realidades que são extremamente conflitantes, que estão extremamente dolorosas. De um lado está a vida que foi vivida, diante de todas as possibilidades de escolhas que aquela pessoa teve e diante de todas as escolhas que ela efetivamente desenvolveu. Os frutos, os louros e as consequências delas. E o que ela vem colhendo até hoje, desse plantio. Mas do outro lado, está a vida que ela desejava ter vivido. Eu gosto de refletir sobre a perspectiva do espelho, porque talvez seja muito mais fácil para cada um de nós, e para os profissionais de saúde também pensar na finitude da vida, no final da vida, ou no cuidado paliativo, para uma pessoa, homem ou mulher, de 80, 90 ou 100 anos, que já teve alguma coisa entre 2 e 10 filhos, vários netos, vários bisnetos, talvez tataranetos. Alguém que viveu uma vida aparentemente boa, diante das suas possibilidades. Alguém que teve a oportunidade de escolher. Mas é verdade que doenças graves e ameaçadoras da vida acontecem para pessoas de todas as idades. E muitas vezes eu sou convidado a cuidar, e aí abre aspas, dos vovôs e das vovós de 80 ou 90 e poucos anos. Mas muitas vezes sou convidado a cuidar de mulheres em desenvolvimento de uma gestação que também tem câncer. Eu sou convidado a assistir crianças de 20 e poucos anos, que ainda são consideradas crianças, porque têm doenças raras para a genética, para a qual a maioria das pessoas no mundo com essas doenças, que são muito poucas, vivem até os 6 anos. Mas essa pessoa específica viveu até 20, e uma outra viveu até 25. E nesse tempo todo ela enfrenta inúmeras adversidades e dificuldades por conta de uma doença que pode levá-la à morte, mas que ninguém quer ser o responsável. Ninguém quer colocar essa pessoa no bolso e levar. É verdade que, às vezes, as doenças nos retiram dessa experiência como salvadoras, como libertadoras. E a possibilidade consoladora da doutrina espírita se expressa de um jeito muito bonito, quando percebemos uma vida vivida de uma forma muito positiva, com um planejamento reencarnatório muito bem consumado, tudo muito redondinho. Mas e quando essa doença chega aos 40 e poucos anos? E quando essa doença chega aos 50 e poucos anos? E mesmo que essa doença chegue aos 60 e poucos anos e todas as coisas que eu queria ter feito, mas não fiz. Tudo que eu podia ter feito, mas na próxima, né? Deixa para a próxima virada de mês, para a virada do cartão de crédito, para o próximo ano, para o nascimento do próximo filho, para a troca de emprego, para a conquista do próximo grau profissional ou para a próxima encarnação. Às vezes os pacientes vão se olhar no espelho, mas às vezes a gente precisa se olhar no espelho também e nos perguntar: será que estamos sendo os profissionais cuidadores que gostaríamos de ser para eles? Essa é uma primeira pergunta, sempre deve ser feita e é extremamente importante. Mas uma segunda pergunta que não é menos importante é: será que estou me cuidando da forma como gostaria de ser cuidado? Será que estou dedicando atenção verdadeira e genuína para o meu lado de dentro, assim como dedico para o lado de fora? Fazendo essa pergunta, a gente começa a refletir que doenças, na verdade, podem ser consideradas abstrações. E eu não sei se vocês já receberam essa informação, mas as doenças não existem. Às vezes, algumas pessoas se chocam, mas câncer de pulmão não pega ônibus. Ou vocês já viram gripe sentado assistindo palestra na casa espírita? Vocês nunca devem ter visto problema de pedra na vesícula indo no avião junto com vocês. E certamente ninguém veio para cá, para o Medinesp, dividindo lugar com um problema de pâncreas. As doenças, na verdade, não existem porque são conjuntos de conhecimentos. São um monte de informações que foram estudadas, escritas e organizadas por alguém, publicadas num livro.
E nós, médicos, profissionais de enfermagem, fisioterapeutas e de todas as carreiras da área da saúde, estudamos a partir daí. Infelizmente, nós estudamos muito sobre as doenças e muito pouco sobre as pessoas que carregam elas. Porque as pessoas é que as experimentam em verdade. E as pessoas é que podem ter medo, seja pela gripe, que a gente pode considerar besteira, entre aspas, seja pelo problema de câncer de pâncreas, que é extremamente agressivo. Medo, raiva, rancor, angústia, apreensão, preocupação, tristeza, são todas emoções absolutamente válidas. Mas a gente não encontra essas emoções e esses sentimentos em nenhum tópico dos capítulos que estudam essas doenças. Mas a gente encontra eles todos os dias. Do outro lado da soleira, são as pessoas para quem a gente abre a porta e diz bom dia, boa tarde, boa noite, vamos entrar. O que é que eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer por você hoje? As doenças são abstrações, e quando as doenças são entendidas como abstrações, os doentes são imaginados. Porque começamos a tratar de, aparentemente, coisas que não existem, e essas coisas que não existem se tornam tão importantes à nossa frente que os doentes e os pacientes se tornam desconhecidos, desde o diagnóstico. O paciente desconhecido no momento do diagnóstico é aquele que eu não sei exatamente o sobrenome, não sei se é casado, não sei que idade tem, não sei necessariamente qual ocupação ele tinha ou desenvolvia, não sei qual é a religião dele, não conheço as suas preferências, não sei o que ele fazia ou gostava de fazer. Mas eu sei que a dor na barriga começa de um lado, vai para o outro, dura 30 minutos, quando vem 2 vezes por dia, não melhora com dipirona, não melhora com um remedinho mais forte, ele já fez uma ultrassom que deu normal e está muito angustiado, querendo fazer uma tomografia e uma ressonância para descobrir o que é, e eu também. É sobre isso que eu quero falar. Os meus 15 minutos da consulta dizem respeito exclusivamente a isso. E como resultado do próximo exame vai levar a um procedimento ou uma intervenção, que pode ser uma cirurgia e abrir a barriga, e pode levar a um internamento, e pode levar a uma outra coisa. As pessoas também podem ser desconhecidas na sua autonomia, quando não recebem voz. A gente não consegue dar voz para ninguém, isso é verdade, mas a gente dá o espaço para que essas vozes se manifestem. E quando não conseguimos dar espaço para que as vozes das pessoas se manifestem na consulta, quando os nossos 15 minutos representam exclusivamente interesse na doença, que não existe, essas pessoas se sentem absolutamente podadas, porque não conseguem expressar o que é mais importante. É verdade que a dor é importante. É verdade que a perda de peso pode ser importante. É verdade que perder sangue pela urina também pode ser muito importante. E toda e qualquer queixa é, potencialmente falando. Mas às vezes para a Dona Maria é menos importante estar perdendo urina do que não estar na casa dela no São João. Que foi um paciente que eu atendi essa semana. Não importa, doutor, a trombose que tem na minha perna. Porque o que eu quero é dançar forró com os meus filhos no final de semana. Porque é São João. Vocês entendem o que é São João? São João é desejo. São João é representação da vontade. São João é autonomia, sendo expressa e declarada. E quando não é respeitada, transformada em sofrimento. Os pacientes também podem ser desconhecidos no tratamento. A partir do momento que a gente ativa essa escadinha, que funciona muito bem na cabeça dos médicos, infelizmente, a gente começa a colocar as pessoas dentro de uma linha de montagem em que elas se reconhecem. Antes eu era dor, hoje eu sou a dor que já fez um ultrassom e não deu nada, amanhã eu sou a dor que já fez ultrassom e tomografia e não deu nada, e depois de amanhã eu sou a dor que já fez ultrassom e tomografia e não deu nada, e eu estou aqui juntando dinheiro para me submeter a uma cirurgia, imobilizando inúmeras pessoas da família em torno de um sofrimento que não sei de onde vem. Porque tudo que eu tenho é uma dor na barriga. Mas ninguém me disse que essa dor podia ser grave, ou que essa dor podia representar alguma coisa a mais para mim. Os pacientes também podem ser desconhecidos na sua relação com o cuidador. E o exemplo mais claro, possivelmente todo mundo já conheceu, espero de coração que não tenham passado na pele, é o doutor ou a doutora que não levanta o olho quando a gente se senta no consultório. É o doutor ou a doutora que diz, por que você veio hoje? É o quê? O que é que você quer? Qual é o exame que você quer que eu passe? Qual é o remédio que você quer que eu prescreva? Qual é aquela coisa e necessidade aparentemente superficial que você deseja que eu atenda para que você entre, sente, levante e saia? Essa relação nunca existiu.
E é por isso que os pacientes são desconhecidos nesse tipo de relação, que pode acontecer em qualquer carreira da área da saúde. E pode acontecer dentro de casa. Quando não nos relacionamos com as pessoas de verdade, não só conhecendo o nome, não só conhecendo o que desejam fazer ou falar, nos tornamos desconhecidos para elas também. E aí o mais interessante é que o paciente desconhecido também pode ser o cuidador, porque doenças graves potencialmente ameaçadoras da vida não escolhem outras pessoas que não sejam profissionais de saúde. Pega médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, todo mundo. E o cuidador pode se reconhecer como um paciente desconhecido nessa situação, em que nunca soube, ou nunca aprendeu, ou nunca teve a oportunidade de aprender a valorizar relações genuínas, e agora se vê dentro de uma relação absolutamente falida, ou uma relação que absolutamente não existe. E dentro dessas relações experimentamos a fragilidade de um jeito que não desejamos ou não desejaríamos. Então a gente começa a perceber que essas relações entre as pessoas de fora para dentro e de dentro para fora são extremamente importantes. O tempo todo nós somos convocados a nos relacionar, a nos entregar, a dividir, a trocar com os outros. E a partir daí a gente começa a perceber, através de relatos, por exemplo, dessa velhinha, que é Cicely Saunders, idealizadora do cuidado paliativo no mundo, e ela conta uma história muito bonita. Ela dizia que em uma oportunidade, quando estava fazendo um churrasco beneficente para algumas pessoas, ela tirou uma foto de um senhor. E ele achou a foto muito bonita e queria que ela revelasse e queria comprar as fotos, mas ela queria dar as fotos de presente. E ela disse, não, eu quero lhe dar de presente. Ele disse, eu quero comprar, eu quero lhe dar, eu quero comprar, eu quero lhe dar, eu quero comprar. Ela parou e disse, tudo bem. E aí ele segurou na mão dela desse jeito e falou assim, talvez seja isso a vida. 4 mãos juntas, e a gente não precisa falar mais nada. Estamos o tempo todo sendo solicitados a ser cuidadores, a ser cuidado. E, se possível, que a gente seja cura. Que a gente pegue os problemas das vidas das pessoas e mande eles embora, seja em qualquer situação. Dentro de casa, para o ambiente de trabalho, para a escola, para o centro espírita, ou num posto de saúde ou no hospital. Em todas essas situações, nos encontramos frágeis, porque sabemos que não podemos ser cura todas as vezes. E aí é que deve acender o alerta vermelho. A expectativa de a gente poder mergulhar no sofrimento das pessoas sem se afetar é a mesma coisa de querer pular num rio ou nadar no mar sem se molhar. Sinto muito se essa é uma informação nova para alguém, mas não é possível se envolver com as pessoas sem se afetar. Não é possível não chorar, não é possível não se envolver, como a gente às vezes escuta falar. E dentro dessa perspectiva, traumas, como o Dr. Júlio terminou a sua fala, são extremamente comuns. E é verdade que existem traumas mais comuns do que os outros. Todos os traumas podem gerar estresses. Para traumas primários, a gente já ouviu falar muito no estresse pós-traumático. E o exemplo mais clássico é aquele soldado que foi para a guerra, visualizou inúmeras situações de dor, sofrimento e morte e volta para o seu país numa situação de completa paz, em que a família está organizada, ele não tem doença, vai receber um bom salário, vai ter como viver a vida bem. Ele não consegue mais continuar vivendo a vida porque todos os traumas que ele passou lhe afetaram tão profundamente que para ele todos aqueles sentimentos negativos são reais todo dia, às vezes o dia todo. Só que esse aí é muito mais comum, a gente tem até um nome para isso, TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Tem critério, tem classificação, tem avaliação que a gente pode fazer e tem remédio para tratar. Só que a gente não fala muito, para além das vítimas, de um estresse secundário. Porque para quem passa por um estresse direto, é fácil criar empatia e compaixão para com a vítima, porque foi ela que sofreu. Foi ela que ficou traumatizada depois da tentativa de sequestro ou de assalto. Foi ela que ficou traumatizada depois de uma morte trágica de um familiar. Mas existem outras pessoas que podem ficar traumatizadas e a gente nem tem nome para elas, porque representam traumas sistêmicos. Podem representar traumas para todos os conjuntos das famílias, que podem não ter passado pelo trauma diretamente, mas estavam inseridos. É o pai, a mãe, o filho, a filha, o tio, a tia ou a avó, que não necessariamente atravessou a experiência, mas foi uma pessoa tão presente para quem foi a vítima, que precisava dividir, falar, desabafar e compartilhar, que começa a sofrer por esse motivo. Por ter tanta empatia e por tentar tanto dividir aquela percepção de sofrimento, que começa a adoecer também. E aí, para esses traumas sistêmicos, existem traumas quiasmais, traumas intrafamiliares,
traumas simultâneos e traumas vicariantes. Todos eles podem afetar os mais diversos membros das famílias de formas diferentes, mas eles não são o objetivo da nossa conversa aqui hoje. O nosso objetivo é entender que a experiência de absorver a visão, o cheiro, o som e o toque das sensações das histórias contadas pelas vítimas pode ser causador de sofrimento por um simples desejo, se liberar da sua dor. Esse trauma secundário, ele diz respeito a vítimas e a pessoas que passaram por dores e sofrimentos que precisam dividir suas histórias de angústia. Mas é verdade que nesse desejo de compartilhar suas histórias para tentar se aliviar da dor, outras pessoas podem ser, abre muitas aspas, contaminadas ou infectadas, fecha aspas, por esse sofrimento. E quando nós nos permitimos trocar muito, sem a inteligência de olhar para essas trocas de forma sábia, podemos ser contaminados de uma forma mais fácil, só pelas experiências negativas, sem adquirir as experiências positivas ou as experiências de aprendizado do sofrimento. E aí a gente começa a pensar que saúde não tem preço, isso é verdade, não existe absolutamente nada que a gente possa colocar para refutar essa ideia, mas tem custo. E o cuidado também tem. Saúde não tem preço, mas tem custo, e o cuidado em saúde também. Cuidar da saúde de outras pessoas, tentando ser esse profissional, ou esse cuidador, ou esse familiar que se coloca ao lado, numa tentativa de acessar a profundidade do sentimento, que pode ser inclusive de tristeza, de dor e de angústia, representa custo. É mais ou menos como insuficiência cardíaca, é crônico. A gente não consegue parar depois de que começa. E pode afetar. Pode afetar de jeitos muito profundos, inclusive de forma adoecedora. Então, quando começamos a pensar sobre esse fogo que queima do lado de dentro, essa dor que dói sem a gente ver, começamos a pensar sobre algumas situações que vocês provavelmente já ouviram falar, como a síndrome de burnout. Seria uma exaustão física e emocional resultante de um prolongado estresse e frustração. E essa síndrome de burnout tem algumas características específicas. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque já mostraram a plaquinha dos 10 minutos. Mas essas características representam estresses extrínsecos. São pessoas que sofrem por estar inseridas dentro de relações de trabalho, de lazer ou de dentro da família, que são adoecedoras por coisas do lado de fora. Para exemplificar, são profissionais que têm um chefe muito chato, ou ruim, ou que cobra sem entregar nada, que vivenciam uma experiência de trabalho numa situação de infraestrutura péssima, que não tem recurso para desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível, e que desenvolvem os seus trabalhos a despeito das pessoas para as quais dedicam suas atividades. Muitas vezes identificamos o funcionalismo público nisso, de uma forma bem pejorativa, é verdade, a gente precisa melhorar, inclusive. A gente identifica pessoas que estão sofrendo porque falta infraestrutura, falta remuneração, falta recurso, falta equipamento, falta um chefe que seja estimulante. O burnout é muito derivado de estresses intrínsecos, e é por isso que ele é caracterizado como despersonalização, exaustão emocional e desrealização profissional. É muito difícil para a pessoa que vivencia a síndrome de burnout continuar se enxergando, fazendo aquilo ali por muito mais tempo. Ela se sente exaurida, como se tivesse com a bateria fraca. E começa, como eu falei antes, a deixar de ser quem é. Só que a síndrome de burnout, para profissionais que lidam com cuidado em saúde, tem algumas características específicas. Tão específicas que alguns autores resolveram chamar de outra coisa. E essa outra coisa é a síndrome de fadiga por compaixão, que seria esse custo do cuidado por outros em sofrimento emocional. Quando nos colocamos na postura de cuidar de outras pessoas que vivenciam experiências emocionais trágicas ou angustiantes, esse cuidado também tem custo. E a nossa bateria começa a ser consumida. A síndrome de fadiga por compaixão também tem esse efeito cumulativo que cresce com o tempo, enquanto promove a erosão, a empatia dos cuidadores, e a nossa empatia aos pouquinhos vai sendo gasta. Seria um estresse intrínseco, com alguns agravantes. Seria um estresse de sofrer por estar cuidando de pessoas que sofrem todo dia, às vezes o dia todo. Às vezes fazendo isso por 11 meses durante o ano. 11 se tiver um mês de férias, porque às vezes não tem. Às vezes fazendo isso, inclusive, com situações de trabalho, de remuneração e de chefia desagradáveis. E aí, quem é que vem na cabeça de vocês se a gente se pergunta quem são as pessoas mais vulneráveis à fadiga por compaixão?
Quem é que quer cuidar de todo mundo? Quem é que quer dar ajuda, assistência, amparo, apoio, cuidado, atenção à saúde? Quem são essas pessoas que a gente às vezes descreve como libertadores, salvadores ou heróis? Quem são esses que são formados para fazer isso? Mas para aí a formação, né? São formados para fazer isso, ponto final. E não são formados para refletir sobre as ideias decorrentes do sofrimento que pode vir disso. Os profissionais de saúde estão nessa representação de uma forma muito clara, muito explícita. Porque ao longo da maioria dos cursos de graduação, somos formados para cuidar de dentro para fora. Não somos formados para refletir sobre as nossas próprias feridas. E a gente já entendeu que cuidadores também podem se ferir. E a partir dessa reflexão, a gente começa a perceber que depressão, incapacidade para sentir empatia, aversão a certas pessoas, ressentimento e distanciamento, que são sintomas comuns na fadiga por compaixão, podem acabar gerando uma ruptura na visão de mundo. Isso é muito pior do que o burnout, porque vem de dentro para fora, e não o contrário. Quando se rompe a visão de mundo de alguém, se perde o sentido de continuar fazendo aquilo. Mas não é o trabalho, não é o cargo ou a ocupação, é o cuidado. Não estou falando de por exemplo, administrador numa certa empresa que está ruim e continua sendo administrador em uma outra empresa que pode ser melhor. É a fadiga de um profissional cuidador que não percebe mais sentido em continuar cuidando, porque já não dá mais, porque a bateria já está zerada faz um tempo. Ele já está rodando na reserva. Nessas perspectivas, a gente começa a perceber que a ausência de sentido tem efeitos diferentes. O efeito do tempo, a gente já citou, aumenta com o tempo. Existem efeitos da especialização, por exemplo, teoricamente, os profissionais na medicina de família e comunidade, na clínica, em qualquer área de formação, como eles são a primeira porta do sistema, tendem a sofrer mais. E outros profissionais, por exemplo, na psiquiatria, teoricamente, por trabalharem com saúde mental, já têm uma certa noção maior da importância de se cuidar e poderiam sofrer menos, em tese, por esse motivo. Idade, as pessoas mais jovens tendem a ter mais fadiga por compaixão, gênero, as mulheres, estado civil, as pessoas solteiras, viúvas ou separadas. Quanto maior a carga horária e quanto menor a satisfação com o trabalho, mais fadiga por compaixão, mais ausência de sentido. E aí tem algumas pesquisas que eu trouxe para vocês. Mais de 75% dos médicos nos Estados Unidos já apresentam burnout. Profissionais sob efeito do burnout tendem a reduzir a carga horária. Profissionais sob efeito do burnout tendem a abandonar a carreira. Isso que é extremamente adoecedor, porque inclusive pode relacionar-se a diversos outros problemas, mas não só isso, ao suicídio, ao extermínio da própria vida. E nessa perspectiva, inúmeras estratégias estão aí, da psicologia e da psicoterapia, para nos ajudar a superar a síndrome de fadiga por compaixão e para nos ajudar a preveni-la também. O primeiro passo seria fazer um balanço do que é que nos estressa. O segundo passo seria fazer um extrato desse balanço e começar estratégias de autocuidado, retomando aquelas coisas que são realmente importantes para nós. O terceiro passo seria desenvolver mais resiliência e ter ações dirigidas diante das nossas possibilidades. E a gente começa a perceber uma escalada progressiva para um quarto passo, em que nós assumimos compromissos, mas não assumimos compromissos com ninguém do lado de fora. Assumimos um compromisso único, exclusivo com a pessoa mais importante das nossas vidas, que é a alma que habita nosso corpo. Então, assumimos um compromisso com a reforma íntima, assumimos um compromisso com o nosso eu verdadeiro, para não deixarmos de ser, não deixarmos de existir. E aí conquistamos verdadeiramente a nós mesmos, né? Como a codificação coloca. Então, quem sabe com o tempo, essa mordida da dor amenize, ou não. Ninguém fala que cuidar dói. E ninguém fala que a mordida da dor pode um dia passar. Talvez seja um daqueles segredos que a gente só descobre no final do livro, que a gente só descobre no final da vida. Então, primeiro, não case mal a você mesmo, na linha de trabalho, em cuidado ou tratamento de outras pessoas. E, em segundo lugar, se lembre de cuidar também de você, das suas necessidades físicas, sociais, emocionais e espirituais. Então, a gente não precisa cuidar das nossas emoções comprimindo-as ou estressando-as a ponto de fazer o balãozinho estourar. A gente também não precisa torná-las leves ou frágeis, como se a gente fosse voar com elas. Talvez a gente só consiga acolhê-las, entender quem nós somos de verdade.
Deixa eu contar a história para vocês. Dói de verdade. Dói muito. Não existe absolutamente nada que eu possa fazer para tornar essa informação mais confortante para vocês. Só posso fazer uma coisa. É dizer que eu vou junto. Independente do caminho. Porque cuidar, na essência, é cuidar em verdade. Cuidar em verdade de todos os outros, como Cristo nos solicitou. Seja perdoando 70 vezes 7, seja atuando como bom samaritano. Mas cuidar em verdade começa pelo cuidado de cada um de nós. Porque precisaremos estar muito bem para perdoar cada uma das 70 vezes 7 vezes. Então que estejamos juntos na caminhada, que nos amparemos na doutrina espírita. Muito obrigado.